Parecia tudo certo com o reencontro da família Grimes, mas agora que a parada vai ficar lunática, porque teremos um ataque colossal dos mortos ao acampamento, tretas entre os integrantes do grupo, inclusive mortes, o Shane vai surtar e sair na mão com o Rick, eles vão voltar pra Atlanta, ficar preso e o cowboy ainda vai ser mordido. Será que ele vai sobreviver? Faz a pipoca e vem comigo. Fala galerinha que assiste o canal, está começando mais um vídeo, eu sou o John e bora dar continuidade a mais algumas edições de The Walking Dead, TWD, estão todos bem? Tudo certo caminhando? Bora lá, a capa desse volume 4 traz o Glenn e o Rick andando com um carrinho de supermercado cheio de armas no meio da chuva e no meio de uma muvucada de zumbeuses. O negócio vai ser tenso nessa edição, e essa capa tá uma maravilha demais, essa versão deluxe é show de bola, né cara? Olha pra isso, cara, eita coisa boa, vocês vão ver que só melhora, tá? Estão gostando dessas capas? Já deixa aí nos comentários e aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, lembrando sempre que as alterações de imagem e fala foi para preservar a obra original, e agora chega de enrolação e bora logo pra história. Antes de mais nada, resumão do que rolou até agora. Conhecemos o Rick, tomou um tiro, acordou no apocalipse, saiu correndo atrás da família dele, recebeu uns traumas no caminho, foi parar lá na comunidade de Atlanta, quase morreu. Um coreia gente fina levou ele pro mato, ele encontrou a família dele, inclusive o melhor amigo dele. Tivemos o ataque de um zumbi ao acampamento, por sorte foi só um e a galera tava esperta, ninguém se feriu. E a última edição acabou com o grupinho se abraçando, todo amedrontado, por causa de um andarilho, enquanto Shane, melhor amigo e parceiro de trabalho do Rick, observava ele e sua mulher se abraçando. Mano, já te adianto que esse vídeo vai ser desse cara. O Shane vai roubar esse vídeo. Lembrando que o tio do trailer avisou o Rick que o Shane já tava de olho na mulher dele antes do cara voltar. Se tu não viu o último vídeo, que foi o primeiro em introdução dessa história, corre lá, o link tá na descrição, depois você volta aqui pra continuar a pegar a parte 2, né? E por favor, se você for menor de idade, já vaza que o bagulho aqui vai ser louco. Esse capítulo ele já começa à noite, com o Shane ali de boa, né? No trailer, mantendo aquela vigia tradicional que eles sempre faziam. Aí o Rick chega na moita, pra não fazer barulho, porque ele tava com medo de acordar o acampamento. Macho, você tá no meio do apocalipse zumbi e você chega no escuro sem fazer barulho atrás de um cara armado? Galera, o Shane é o líder do grupo, né? Então o Rick foi trocar uma ideia com ele sobre eles trocarem o acampamento de lugar, porque ali não era seguro, né? Mas Cidadona quase morreu. Bateu um papo rápido ali sobre o frio também, porque daqui a pouco já ia começar a esfriar, o verão tava indo embora. Até descer pra praia ia ser mais difícil por conta da neve na estrada. Só que o Shane, né? Fala que aquilo ali foi um caso isolado, que eles estavam seguros, sim. É, confia, confia. Sem falar que tem aquela ideia de ficar perto da cidade pra quando o governo voltar pra fazer a limpa, sabe? E tipo, vocês lembram que lá no episódio passado, o Rick arrumou umas armas lá na delega, né? Então, não tinha porrete suficiente pra todo mundo. Então ele tem a ideia de arrumar mais armas. Assim, né, a galera ele consegue cuidar da segurança do grupo, mas no pior dos casos, tá todo mundo armado pra se virar, independência, né? John, mas ele vai voltar lá na delega? Então, cara, pô, o negócio é muito longe, né? Já deu umas BO só pra chegar ali, não rola voltar. O negócio mesmo foi no dia seguinte, o Rick ia atrás de informação ali pelo grupinho mesmo que eles tinham, né? Pra ver onde é que tinha loja de armas por Atlanta, né? Que aí já tá do lado ali, né? E aí quem passa o endereço pra ele é Odin. Não esse Odin, pô, esse aí é o Odin do Thor, eu tô falando do Odin, entendeu? Escrito separado. É esse cara aqui, isso, esse aí. E antes que você pense que lá já foi saqueado, galera, a gente tem que lembrar que nem tem muito tempo que o apocalipse começou. Sem falar que tudo rolou muito rápido. E como foi concentrado muita gente em Atlanta, deveria estar preservado as armas. Mas nunca se sabe, né? Vai que, né? Quem vai na missão de volta pra Atlanta pra pegar as armas é o Rick e o Glenn. Porque o Glenn já tinha costume de ir lá todo dia, né? Cara, tem 3 dias que o Rick voltou pra família dele, ele já tá se metendo em treta de novo. Fato curioso sobre o Jim. Dá pra ver que ele é um cara de poucas palavras, né? E aí no caminho, o Glenn vai contando ali pro Rick que ele foi o único sobrevivente do grupo que chegou a entrar e sair de Atlanta, né? Antes da cidade começar a pegar fogo ali com os mortos. Não fica claro como ele fugiu, mas em algum ponto ali ele conseguiu essa façanha porque um batalhão de mortos cercou a família dele e aí deu tempo dele sair correndo, porque os mortos estavam em cima ali da esposa, da irmã, do cunhado e mais 5 crianças. O Glenn não lembrava, mas talvez até a mãe do cara tava junto ali no pacote. Por isso que o cara era caladão. É trauma, né, mano? O cara tá todo traumatizado ali. Não dá nem pra saber como ele era antes de Atlanta. Mas vamos logo pro que interessa, né? A loja de armas.
Galera, a loja de armas fica bem longe dos bairros que o Glenn costumava entrar ali pra ir atrás de comida. Tipo, bem adentro lá da cidade, sabe? E o bagulho lá tá lotado de cadáver, né? Basicamente era um plano suicida. Só que o Rick tem a ideia de levar o Glenn onde ele matou o zumbi do Bambi com o Shane pra testar uma teoria científica que ele andou trabalhando nas últimas 72 horas. Zumbi fede pra um cabrunco, né? Parece que tomou banho com urina de camelo doente que tava no sol em 100 dias. É forte, hein, Aka? E os humanos fedem a boticária. Aí ele ficou pensando, o que será que acontece se a gente misturar óleo de mobilete com cebola do lixo e esfregar no sovaco pra ficar com o CC do Shrek? Pode ser que sirva de camuflagem. Então o Rick começa a decepar as partes do defunto. Aí tira o intestino delgado, o intestino grosso, o feno, a próstata, vai tirando até uns elétrons que estavam perdidos por ali e esfrega no corpo. Bota até a mão do defunto no bolso. Ô, bagulho nojento. Mas o pior é que o Glenn gostou, tá? Ele adorou isso. O China curtiu tanto que até vomitou por cima pra completar o podrão. Quando eles chegam em Atlanta, o Rick faz o teste de garantia, né? E aí ele se aproxima do morto e quase esfrega o dedão de furúnculo no nariz do cara. O zumbi até reage, fazendo um barulhinho ali, tentando tirar a mão dele, mas não ataca e nem vai atrás do cara. Então deu certo. Agora a parada é só ele se enfiar no meio dos mortos da cidade e ir lá pegar as armas. Aí eles vão andando, cidade adentro, batendo um papo, tá tudo certo. Mas antes de eu continuar, eu esqueci de comentar uma coisa importante pra vocês. O tempo, clima, né? Está meio nublado, só pra vocês saberem, tá? E quanto mais adentro, mais zumbis vão aparecendo. Começa a ficar sinistro o negócio, os dois ficam com o redondo travado, mas mantém a calma. Pegam até um carrinho pra jogar as armas dentro. Na loja em si, eles entram no soco e realmente estava lotado de armas, não tinham saqueado. Então eles pegam o máximo que dá, jogam dentro do carrinho e pula fora. Oh meu Deus, Rick, o que está acontecendo? Eu estou sentindo cair bolas transparentes do céu. É chuva, idiota, vambora! Mano, começa a chover, cara, e esses dois delinquentes começam a correr no meio da cidade com uma poção de humano semi-morto em volta, começando a perceber que o perfume de gamba tava sumindo. Meu Deus do céu, já tava ruim. Aí o Glenn ainda tomba. Aí ele começa a recolher o máximo de arma do chão, enquanto o Rick vai lutando lá e vai machadada pra cá e pra lá e tira o dedo no zóio, rasteira, até que o desgraçado é mordido. Meu Deus do céu, cara. Continua tiro e correria, o Rick abriu o caminho. Na sorte, eles conseguem se livrar dos mortos pela cidade e volta pela floresta. Assim que os dois meio que tá em segurança, entre aspas, o Rick já arranca fora o moletom e, por sorte, a jaqueta de couro protegeu o cara. Ô, sorte, hein, filhote. Ele até pede pro Coreia não contar nada pra Lori. E por falar nela, ela tá lá no acampamento, né? Toda preocupada por Rick ter voltado pra Atlanta. O Glenn tudo bem, né? Mas meu marido? Ai, não, meu marido não. E quem vai consolar ela é o Shane. Meu, ele até tenta pegar na mão dela, né? Aí ela afasta ele, fala, não, pô, o Rick voltou, ele tá vivo, é meu marido, não sei o quê. Sabe quando você chega no seu crush e ele diz que você é feio? O clima é mais ou menos esse ali. Dá pra ver que tem alguma coisa e claramente rolou alguma coisa em algum momento. Claro que a essa altura, você que assiste esse vídeo provavelmente já sabe que rolou um caso entre os dois e tudo mais, né? Deve saber isso até por conta da série. Mas imagina que revelação monstra. Deveria ter sido isso no lançamento. Era o melhor amigo do cara, meu. Ok, o cowboy tava morto, a vida continua, meio que ela tava livre. Mas que situação, hein? Já deixa aí nos comentários o que você acha disso. E agora vocês estão vendo o Rick ensinando o Carl a atirar, porque encerramos o volume 4 e estamos começando o volume 5. Fica comigo que ainda hoje vamos ver o 6 também. Capa linda, né, meu? Nem sei mais que palavras usar para elogiar isso. Só aprecie essa obra de arte. Já se passou algumas semanas desde a volta a Atlanta e o Rick e o Shane estão ensinando a galera a atirar em latas. Eles estão fazendo isso em um campo bem longe do acampamento, viu? Até para não atrair os bichos do mal. Desse momento eu só tenho duas coisas para falar para vocês. Primeiro, o Carl, o filho do Rick, né? O moleque é ensinado a atirar também, indo contra vários princípios descritos ali, né? No artigo do Conselho Tutelar. E nossa, cara, a Lori fica de um jeito, mano. Eu nem vou perder meu tempo explicando. Olha a cara dela que vocês já vão entender. Ela já tá assim com o Rick desde quando ele veio com a ideia de voltar pra Atlanta pra pegar as armas e disse que ia ensinar o anão de jardim a atirar. Lembrando que o moleque tem só 7 anos. Eu não sei nem como ele segura o tranco de uma arma. Alguém aqui sabe atirar? Alguém que tá assistindo o vídeo? Dê sua opinião aí. Eu acho que deve ser forte demais o tranco pra uma criança. Mas enfim, né? O Rick até avisa o grupo que vai liberar a criatura andar armada pelo acampamento, mas pede que todos fiquem de olho. Porque qualquer sinal de responsabilidade, ficar brincando com a pistola, sei lá, atirar em formiga, é pra avisar que ele vai tirar dele na hora e não devolve.
Ok, né? Vamos ver no que isso vai dar. E a segunda coisa, galera, é que a Andrea, aquela loirinha que eu pedi pra vocês ficarem espertos no último vídeo, já se tornou uma atiradora muito acima da média ali do grupo. Todos já sabiam atirar, se defender, né? A curta distância, mas a loirinha tava acertando os alvos de longe, filho. Fica de olho, mano. Essa aqui vai marcar a história. O grupo todo já tava impressionado com as habilidades dela. Mas enfim, né, gente? Voltando lá pro acampamento, começa a rolar as primeiras intrigas ali, né? Primeiro, enquanto né, o Shane, o Dale e o Rick estão conversando, a gente descobre que a dona, mãe dos gêmeos, né, é aquela mulher das fofocas, sabe, que fala mal de todo mundo, ou quase todo mundo, né. Ela não é muito querida ali no grupo. Tem até um momento que ela fica criticando o Dale dormindo no trailer com a Andrea e com a Amy, né, enquanto o restante do grupo dormia nas cabanas. A Lori dá até uma patada nela, velho, porque ela fala tipo assim, vai, eu não sei o que eles fazem lá, mas deve ser pecado. Fala, mas julgar também, né, e a véia fica louca, cara, toda aborrecida. Pô, mas tipo, eles dormiam junto lá, mas só pra vocês saberem, tá? Eles estavam dormindo junto, mas não rolava nada entre eles não, tá? Entre o velho e as loirinhas lá, não? Ok, deixando as fofocas de lado, coletando a madeira, tá os meninos, lembra? E eu falei que tava rolando várias intrigas. Mano, o Shane dá um surto do nada ali. Eles estão pegando madeira pra fritar as coisas que eles caçam e se proteger do frio à noite, que o inverno tava cada vez mais próximo. E o Rick só comenta, ele só comenta que era bom pegar mais porque ia fazer frio. E o Shane já fica pistola com o cara, velho. Pô, linguiceiro, já falei que nós tá de boa, você fica com essa frescura aí de vai ficar cada vez mais frio. Segundo a tua aula, Ludmilla, eu já avisei que nós não vamos mudar o acampamento de lugar. Nossa, ele sai andando todo revoltadinho. E o Rick fica com o maior cara de gol contra com o Dale, né? Ele já tá surtando com tudo que tá rolando, até pela Lori, né? Eu já fico imaginando o que deve ter rolado nessa semana daí, porque o Rick deve ter ficado no pé pra ele trocar, né, o acampamento. Mas o bicho tá doidão já, ele tá ficando doidinho. À noite, a galera se reúne na fogueira, e aqui, cara, eu poderia perder tempo conversando com vocês, porque, meu, eles falam muita coisa. Falam sobre a vida pessoal, antes do apocalipse e tudo mais. Então eu vou fazer um resumo do resumo do resumo da síntese, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Dale, vendedor, se aposentou, saiu em viagem pelo país com a mulher, explodiu os mortos, formaram um acampamento, foram atacados e a mulher dele morreu lá enquanto ele fugiu. Mas ele não abandonou ela, tá? Importante esse detalhe. André era advogada, tava levando a Amy de carro pro primeiro dia na faculdade, não sei o curso, explodiu os mortos, a gasolina acabou e o Dale que tava passando sem mulher, levou as duas. Véi danada, atacante nato. Glenn é o cara que entrega pizzas, encontrou o Dale e as meninas em algum momento e montaram o acampamento que eles estão hoje. Eu esqueci o nome desse cara, mas é o marido lá da dona, sabe? Então ele vendia sapatos, né? Tinha uma loja. E nessa loja, provavelmente a dona deveria trabalhar lá, embora não ficou, né, muito claro. Explodiu os mortos, o carro deles quebrou, entraram com os gêmeos até encontrar o acampamento do Dale com os outros meliantes. O Jim é mecânico. Incrivelmente ele só fala isso na conversa inteira. O Rick eu nem vou perder meu tempo falando. Volta a história aí se você não lembra. O Shane é policial. Durante uma das visitas do Rick em coma no hospital, ele soube que a Lori vinha pra Atlanta com o Carl, pra casa dos pais dela, e resolveu vir junto. Atenção, a coisa já tava ficando feia quando eles deixaram o Rick no hospital. Mas não tanto assim. Então eles foram achando que o hospital ia manter o Rick em segurança. Mas quando a coisa ficou feia mesmo, eles ficaram presos e não conseguiram voltar pra pegar o cara. Eu ainda acho que essa história tá muito mal contada. E a última do grupo, a Carol, ela era vendedora autônomo de coisa pra cozinha, tipo aquela galera que vende Jequiti, sabe? E o marido dela também era vendedor. Você lembra dele na série? Então, nos quadrinhos, ele não chegou a aparecer. Ele era vendedor de carro, os pais dele morreram no surto, ele pirou, se matou e a Carol partiu com a Sofia pra Atlanta. Só que ela não chegou a entrar, né? Acabou no acampamento. Agora vamos pro que interessa. Tem um momento que a Amy resolve ir no banheiro. E quando ela sai do trailer, meu jovem, tá chegando mortos ali pelo acampamento. E toma ele um chupão bem violento no pescoço. Certeza que vai deixar marca. Nossa, cara, mas aí agora começa a estourar tiro pra todo lado. Aí a Amy tá agonizando no chão, o Rick tenta ajudar, o grupo se ajunta todo e mais bala. Tem um momento ali que a Lori tenta sacar a arma, se embanana toda, né? E aí quem salva o dia é o pivete dela. Olha o mundo dando voltas. Glenn salva a Carol com a Sofia e bala. Jim até tem um surto psicótico e esmurra um dos mortos, gritando, você matou minha família! E no final, o grupo consegue matar todos os antigos vivos que viraram mortos e tiveram que ser mortos de novo. E pra finalizar, rola outro evento traumático aqui, com a Andrea atirando na cabeça da Amy para impedir que ela volte como um morto
vivo. Momento tão impactante quanto a morte dela na série, embora eu considere a morte da série, né, muito mais tocante por conta da atuação, né? Aquele choro agonizante de dor, cara. É um bagulho indescritível de ser visto, né? O quadrinho não conseguiria transmitir esse mesmo sentimento. E quando a gente pensa que o pior já passou, o Jimmy aparece com um filé de tilápia a menos no corpo. Mas não é possível, cara. Não, velho, não. Vamos perder mais um integrante do grupo na primeira noite macabra de muitas que ainda vão rolar nesse quadrinho. Pois é, galera. Será que teria sido melhor mover o acampamento como o Rick tinha falado pro Shane? Talvez a Amy ainda estivesse viva. Aproveitando o gancho já do Shane, bora pra capa do volume 6 e último do vídeo de hoje, mostrando os dois amigos saindo no braço. Façam suas apostas. Qual será o motivo dessa briga? E quem será o grande vencedor? E se você tá comigo até aqui, não esquece o like, dá aquela força, seus Zé Ruelas. Vocês ficam me cobrando de mais vídeos, mas esquecem de me dar uma ajuda também, né? Um like, uma inscrição. Tem parada errada nesse jogo de sedução perigosa aí, cara. Bora logo lá continuar, porque a galera tá pela manhã ali enterrando a Amy, enquanto o Jim tá com o braço enfaixado, né? E tem todo um momento comovente ali, né? Grande parte do grupo se despedindo dela. E aí depois já corta pra dona cuidando do Jim. Cara, a dona, apesar dela ter toda essa rixa do grupo, a galera não curtir muito ela era uma das poucas pessoas que se sentiu à vontade pra chegar perto do Jim e ajudar. Vocês têm que lembrar, pessoal, que ainda estamos no começo do apocalipse. Ninguém sabe como funciona essa bagaça direito. Até os mortos ainda são uma grande incógnita. Ninguém sabe lidar com esse novo mundo bugado. Hoje a gente já tem uma ideia aí, né? Tem gente que quando é infectado, né, vira zumbi em 2 horas, outro leva um dia inteiro, às vezes mais, mas todos viram. Como eu disse, ainda tá muito novo, a galera tá com medo. Existia até a ideia de que talvez o Jim não se transformasse, porque tava demorando muito. Em outra região, alguns KMs dali, o Shane tá caçando com o Rick e o Carl, e aí se liga no que rola. O Carl faz um comentário, tipo, pô, nem vamos precisar de tantos coelhos dessa vez, porque o Jim tá enjoado pra comer e a Amy faleceu. Pra que o moleque foi comentar isso, cara? O Shane não dá outro surto daqueles que a gente viu no outro volume? Meu, ele começa a gritar com o Rick, falar que não foi culpa dele. E aí o Rick também não ajuda, né? Começa a esfregar na cara do cara. Tá vendo, tá vendo? Eu disse que ia acontecer. Eu não fui embora com minha mulher e meu filho porque juntos somos mais fortes. E o Shane tá numa noia danada. Parece que deu um tapa naquele orégano do capeta, sabe, o verdinho? Ah, mas você quer se enfiar no meio do mato? Quando o exército aparecer vai levar semanas pra nos encontrar. Carlitos sai correndo dali, né? Todo assustado. Mas essa discussão não leva a nada, não. No acampamento rola várias coisas agora. O Dale já vai se aproximando mais ali da Andrea pra oferecer conforto pela perda da irmã. O Jim toma a decisão de ser deixado para trás na esperança de reencontrar sua família, né? Tipo, entre os mortos ou em algum tipo de plano espiritual diferente, sabe? Tem algumas tentativas de ali tentar convencer ele a ficar, mas não rola, né? E no final a galera leva ele até uma árvore, se despedem, deixa o cara lá apodrecer, né? Mas em paz, pelo menos. E enquanto o frio se aproxima. Menos um, galera. Menos um no grupo, cara. Começou a diminuir. E calma que ainda vai piorar. Na manhã seguinte já tava nevando, hein? Aí o Shane foi lá chamar o Rick pra caçar. E quem estoura dessa vez é o Rick, levantando a voz pra ele, falando que eles precisavam conversar. Quem que não quer briga, que chama o outro pra conversar no grito, miserável? O Shane já tava perturbado. Na primeira sílaba ali, o Rick já mete uma cabeçada na mão do Shane e a Lori entra no meio zoando o cara. Velho, quando a Lori ataca o Shane, mas o bicho faz uma cara de cão abatido, velho. Imagina o tamanho do rasgo no coração do coitado. A Lori tava cada vez mais longe dele. Era o amor do cara, bicho. O grupo em volta só observando com cara de payday, enquanto o Rick levanta do nocaute. Aí o Shane sai dali em direção à mata e eu posso estar enganado, mas agora o Rick já começou a ligar alguns pontinhos. Enfim, ele sai correndo atrás do amigo, enquanto a Lori fica no chão sendo consolada. E o Carl, danadinho, vai atrás do papai. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa. No mata ali, o Rick alcança o cara, que tá ainda mais alterado que o normal. Aponta a arma pra ele, começa a falar que o Rick arrancou o coração dele. Fala que ele não tem família, não tem amigo, blá blá blá, perdeu tudo. E que eles precisavam esperar só até o exército vir tomar a cidade, que todos estariam bem, estariam seguros, estariam salvos. Fala umas paradas meio sem sentido também, que tipo, ele tentou aguentar aquela situação porque sabia que ela voltaria com o tempo e tudo ficaria bem. Claramente se referindo a Lore, mas só o leitor vai entender a referência, né? O coitado do Conan adiante ficou com cara de burro sem cabresto. E quando ele parece que vai se acalmar, ele levanta de novo a arma na direção do Rick, falando que tudo aquilo era culpa dele, que não era pra ele ter voltado, que não era pra ele estar vivo. E aí, BAU! O Shane toma um tiro no pescoço do Carl, cara. Do
Cal, velho, o pivete de 7 anos, nossa senhora, o cara começa a agonizar, o menino corre pra abraçar o Rick, o Shane se ajoelha e cai no chão já todo falecido. Foi aqui que The Walking Dead começou a se tornar uma série não, né, um quadrinho no caso, diferenciada na temática de zumbis. Meu, aqui, nossa. Meu, Nossa senhora. Pesado, cara, pesado. Tivemos outra baixa no grupo, agora do melhor amigo do Rick. E a primeira morte de um humano pelas mãos de outro humano. Na série, o Shane foi muito mais desenvolvido. Exploraram o cara, deram mais espaço. Vimos ele espancar o marido da Carol em um dos ataques de raiva dele. A segunda temporada, que é uma das melhores, foi praticamente dele. Roubou a cena. Eu não esperava a morte dele. Quando eu comecei a ler, o Shane ainda estava vivo na série. A série ainda estava no primeiro episódio da segunda temporada, cara. Eu lembro disso. Faz muito tempo. O Shane era meu personagem favorito naquela altura. E a morte dele na série, cara, meu, tem todo um diálogo sensacional dele com o Rick à noite. Aquele momento lá, até o Rick matar ele na faca. Aí o Cal vem, finaliza o serviço com ele como zumbi. E infelizmente o Shane nos quadrinhos teve uma morte muito prematura. O Robert, né, o criador, ele já disse em outros momentos que se arrependeu de matar o cara tão cedo, porque era um personagem de potencial gigantesco, cara. O Shane da série foi muito melhor aproveitado do que o Shane dos quadrinhos. E esse momento nos quadrinhos, apesar de não ter aquele áudio marcante da série, é um momento muito tocante, cara, porque o Cal ainda é muito novo. Ele abraça o pai dele falando, né, porque atirar no Shane não era igual atirar nos mortos, cara. E aí o Rick fica ali confortando esse trauma dele. E foi assim que finalizou o capítulo 6. E nos próximos, teremos um inverno ainda mais intenso, novos personagens de peso para ocupar esse vazio deixado pela perda, né, dessas últimas edições. Eles vão trombar com muitos mortos, encontrar uma residência cercada de muro que pode ser fortificada para usar de base. A Lore vai fazer uma revelação monstra que vai explodir cabeça e mudar a sorte do grupo. Vai ter pegação, o Rick vai partir pra cima de um cara ameaçando matá-lo. E você quer saber por quê? Então já se inscreve, ativa o sininho e deixa o like se você gostou do vídeo. Se não gostou, deixa o dislike também, tá certo, tá valendo. E comenta o que tá achando dessa história. Me segue lá no Insta depois, John_HQJ. E se quiser ver mais detalhes desta história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Muito obrigado a todos, um grande abraço e tchau!